Hoje eu vou contar a história de uma múmia de 5.300 anos que foi encontrada com um kit de ferramentas em perfeito estado de conservação. E o mais legal dessa história é justamente o fato do cara ter um EDC já naquela época. Conto com você para embarcar nessa história comigo, depois da vinheta. Já vou pedindo para você se inscrever no canal, ativar o seu sininho de notificação, se inscreve se você não é inscrito e deixa aquele likeão faca na caveira que ajuda a gente também, ok? Bora pro vídeo. Sempre quis fazer isso. Otzi, também conhecido como a múmia de Simila I, tendo cerca de 5.300 anos, é uma das múmias mais conservadas que se tem notícia. Otzi foi encontrado por acaso por um casal de montanhistas alemães em setembro de 1991, perto da fronteira da Itália com a Áustria. Inicialmente pensaram se tratar de um cadáver moderno, como diversos outros que são encontrados na região mortos por causa do frio. Este achado arqueológico oferece uma visão sem precedentes da vida e dos hábitos dos homens europeus da Idade do Cobre. Ao morrer, Otzi detinha vestimentas que o protegiam do frio. Com várias camadas de roupas, também vestia um gorro feito de pele de urso. Suas roupas eram bastante sofisticadas, incluindo uma capa de fibra vegetal tecida, casaco e calçados em couro feito de pele de urso, também cabras e ovelhas. Os cordões dos seus sapatos eram de couro de vaca, feitos a partir de um auroch, um ancestral do boi atual. Cientistas analisaram amostras de seus ossos e tecidos e descobriram que provavelmente morreu com 45 anos de idade, em um espaço de tempo entre 3.400 e 3.100 a.C. Este período é categorizado como Neolítico Tardio, notável por invenções como a roda, a ascensão da agricultura, da matemática e astronomia. Os tecidos e o conteúdo dos intestinos de Otzi foram extensamente examinados, assim como o pólen encontrado nos seus artefatos. O corpo está exposto no Museu de Arqueologia do Alto Adige, em Bolzano, na Itália. Otzi tinha 1,59 m de altura, pesava cerca de 50 kg e possuía 61 tatuagens, algumas das quais coincidem com pontos de acupuntura, que podem ter sido feitas para tratar os sintomas de doenças que ele tinha, como parasitas digestivos e artrose. Os pesquisadores publicaram em 2018 uma análise detalhada do extenso kit de ferramentas descobertas ao lado do corpo de Otzi, que continha uma faca de sílex com cabo de madeira, um arco grande, 14 flechas, um raspador para esculpir madeira, agulhas de osso, uma broca de furar madeira, um pequeno floco para iniciar fogo, cordas de couro e um machado. Seu machado de cobre era extremamente bem feito, com cabo de madeira de teixo, contendo uma lâmina de puro cobre com 9,5 cm, e era provavelmente uma arma, além de ferramenta para derrubar árvores. Muitos pesquisadores teorizam que esse fosse um item raro e altamente valorizado no final do período neolítico. É curioso ver um mesmo homem com ferramentas de pedra lascada e de metal, o que parece demonstrar uma era de transição. Lembrando que essa era a época que existia a civilização suméria, onde hoje é o Iraque. E o muito interessante é que o achado do Otzi é uma verdadeira cápsula do tempo, porque assim a humanidade conseguiu ver como eram as ferramentas, o modo de vida, no período que chamam de Neolítico Tardio. Nessa época já existiam civilizações no Oriente Médio, os Sumérios, por exemplo, o povo de Ur, Abraão, era mais ou menos dessa mesma época. Outros povos também africanos, a China e a Mongólia já estavam começando a existir. Particularmente, eu sou fascinado por antropologia e pela história da humanidade, então para mim é maravilhoso. E aqui você percebe logo de cara que sobrevivência é puro instinto e não é de hoje. Um cara de 5.300 anos atrás, ele já tinha 3 equipamentos de defesa com ele. O cara tinha uma faca de sílex, que óbvio que servia para descarnar a caça, os animais e preparar os alimentos dele ali, lógico, né? Coisas do dia a dia dele, mas também servia para defesa. Uma outra coisa, o cara tinha um arco longo, ele tinha 14 flechas, das quais apenas 2 tinham ponta de sílex. Ou seja, como se ele tivesse sem munição ali naquela hora. E também um machado super bem confeccionado,
Inclusive ele tinha uma quantidade muito grande de arsênico e cobre no cabelo e na barba, que pode denotar que ele trabalhava com isso ou estava perto de quem confeccionava esse tipo de material, um machado, seu terceiro item que servia para cortar a árvore ou para se defender também. Então, e o cara era um caçador, coletor, nômade, provavelmente ele é de uma região muito longínqua, sabia encontrar água, purificar água, sabia analisar as condições climáticas, o que era muito importante para a época, né, para você não ser pego numa tempestade de neve, por exemplo, para você não morrer de calor num lugar que você não conhece, tudo isso era levado em conta também. Provavelmente ele era um caçador que estava longe da tribo dele ou da família dele e ele estava indo caçar para trazer alimento para esse grupo, né? O cara provavelmente estava trabalhando. A causa da morte. Primeiramente, supunha-se que ele fosse um pastor de ovelhas, que levando seu rebanho para as montanhas, fora surpreendido por uma tempestade de neve e acabou morrendo. No entanto, a análise de DNA revelou traços de sangue de outros 4 indivíduos nos seus equipamentos, um em sua faca, 2 na mesma flecha e o último em seu casaco. Recentemente, uma tomografia computadorizada revelou que Otzi tinha uma ponta de flecha no seu ombro, combinando com um pequeno furo em seu casaco. Ele também tinha um profundo ferimento na palma da mão direita, que atingiu a carne, tendões e ossos, o que indicaria provavelmente um ferimento de defesa. Uma equipe de pesquisadores italianos e suíços usou a tecnologia de raio-x para comprovar que a causa da morte foi por uma lesão sofrida numa artéria próxima ao ombro, e concluíram que a morte de Ozzy foi praticamente imediata. O biólogo molecular Thomas Loy, da Universidade de Queensland, acredita que Otzi e 2 companheiros fossem caçadores que participavam de uma luta contra um grupo rival. Em certo momento, ferido, ele pode ter sido carregado por um dos companheiros. Enfraquecido pela perda de sangue, Otzi aparentemente largou seus equipamentos contra uma rocha, deitou-se e dormiu. Os cientistas dizem que ele comeu 8 horas antes de morrer. Uma refeição de grãos que levava acorn, uma espécie de trigo primitivo. Ele também carregava com ele um embutido de carne, de cervo e cabra misturada. Uma espécie de linguiça ou um salame, alguma coisa nesse sentido. 2 horas antes da morte ele comeu uma refeição de ibex, que é uma cabra selvagem dessa região, alguns grãos que ele tinha com ele. E acredite, até um tipo de samambaia tóxica para nós, né? Talvez para ele na época não fosse. E tem uma parada sinistra com Otzi, que é uma maldição. Todo mundo que mexe com o cara acaba tendo um fim meio cabuloso. Por exemplo, o cara que encontrou o corpo junto com a esposa dele, com a namorada dele na época, nas montanhas, um cara chamado Helmut Simon, ele entrou com um processo contra as autoridades italianas, querendo uma grana, porque ele tinha achado o negócio, né? E de tanto ele encher o saco dos caras, o governo de lá resolveu dar 5 mil euros para ele, e ele pediu 300 mil euros, que ele achava que isso que era o justo. E aí ele acabou ganhando 150 mil euros depois. E em 2004, ele foi visitar a região do Otzi, lá nas montanhas da Itália. Veio uma tempestade e o cara morreu, velho. E encontraram ele na exata posição do Otzi. É sinistro, não é isso daí? Aí você pensa, coincidência, né? Beleza. Tinha um cara chamado Dieter Wernick, que era o guia dele, o cara que encontrou junto com ele o corpo do Otzi. Quando ele estava no funeral do Helmut, ele teve um ataque cardíaco e morreu. Antes disso, tinha acontecido outras mortes. O médico forense Rainer Henn, que colocou os ossos do Otzi num saco pela primeira vez, pesquisa no Google quem é esse cara. Sofreu um acidente fatal de carro quando estava indo dar uma palestra a respeito do Homem do Gelo. Outra vítima foi o cara que filmou a descoberta. Esse cara acabou tendo um câncer no cérebro. Um cara chamado Konrad Spiller, também que trabalhava na equipe arqueológica que estudou o Otzi, o primeiro cara a falar a respeito dessa tal maldição. Bom, esse cara acabou tendo uma esclerose múltipla e morreu logo após levantar essas dúvidas. E o último cara que foi vítima da maldição do Otzi foi o Thomas Loy, que é aquele cara que descobriu o lance do sangue humano nas flechas, na faca. Ele morreu justamente de uma doença no sangue. Cabuloso, né? Olá, seu Otzi. De boa, tô aqui. Só fazendo um videozinho aí, não quero confusão. Beleza? Essas coisas. Bate na madeira.
Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que eu tenha divertido você, que você tenha viajado um pouco comigo e aprendido um pouquinho mais a respeito de sobrevivencialismo e preparação. Também vou pedir para você se inscrever, se você não é inscrito, ativar o sininho de notificação, deixa aquele likeão que é nóis. E não se esqueça, para qualquer perrengue ou qualquer aventura, tenha sempre uma KV. Essa aqui é a Leaf. Olha que coisinha linda. Se o Odyssey tivesse uma dessa aqui, ia fazer estrago, hein? É sempre uma KV com você. Valeu!